Olá, mulheres! Vamos lá para mais uma leitura do livro Mães Espirituais, da autora Lisa Beverly. Por que você precisa de uma? Como se tornar uma? Página 41. Cercada e acompanhada. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Salmo de número 23, versículo 6. Ele ordenou que sua bondade e sua misericórdia nos acompanhem até que encontremos nosso lar eterno. Não podemos perdê-lo porque estamos cercadas e acompanhadas. Seria um erro grave imaginar que nossa bondade e nossa misericórdia nos seguem. Provavelmente não preciso lhe dizer isso, mas não é a bondade nem a misericórdia do nosso irmão que nos acompanha. Podemos até gozar de bondade e da misericórdia de nossos amigos em alguns dias, mas somente Deus nos cobre de todos os dias. Somente Deus possui pura bondade e pura misericórdia. A palavra acompanhar implica movimento. É difícil seguir alguém que não esteja se movendo. Sim, quando olhamos para trás, sempre descobrimos um padrão, mas quando elevamos nosso coração a Deus, descobrimos um caminho. É claro, mesmo que ficamos paralisadas pelo medo ou pela indecisão, sua bondade e sua misericórdia permanecem. Mas não seria bom que nos comovêssemos para que os outros possam experimentar a maravilha do seu despertar? Pedro se moveu com ousadia, o que poderia ser percebido como um erro. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Mateus capítulo 14, versículo 28 a 30. Fico feliz que Pedro tenha dado um passo para fora do barco sem nenhuma pré-qualificação. Ainda bem que ele simplesmente disse: Jesus, se é você, vou sair do barco. Pedro não duvidou até ver o que o vento era capaz de fazer. Hoje em dia, essa interação teria sido assim: Jesus, se é você, mesmo se eu puder garantir que não irei afundar, nem parecer idiota na frente dos meus amigos, então eu vou. Jesus diria: Não, meu amigo, fique onde está. Às vezes temos que arriscar tudo primeiro para andar sobre as águas. Pedro afundou, mas também foi o único discípulo que andou sobre as águas. O que você precisa arriscar? De que tem medo? Que coisa tão terrível você já fez que ele não possa usar como oportunidade de aprendizado? Você está tentando esconder algo? Já falamos sobre como é tolo pensar que podemos esconder alguma coisa daquele que vê tudo. Isso é coisa demais para você carregar? Entregue tudo agora diante dele como uma oferta. É um pecado, um passo errado ou um erro que o inimigo ou a religião lhe disse que está além da graça e da misericórdia de Deus? Mesmo que as pessoas não possam perdoar você, ele pode. Receba. Filha de Deus, é tempo de sairmos do barco e sermos corajosas. É tempo de parar de dar desculpas ou ficar pensando futilmente que podemos pagar pelos nossos pecados. Vamos dar uma meia volta e voltar-nos para Deus. Essa meia volta se chama arrependimento. O dom do arrependimento transforma nossas piores ações, fases, posições e áreas da vida em esperança para outras pessoas. Quando as rendemos ao nosso Senhor, Ele as transforma para a sua glória. Ao longo do tempo, cada memória de pecado que o inimigo lançava na minha mente, torcendo para que eu recuasse e me acovardasse,
foi redimida sem deixar nenhum rastro de vergonha. Toda vez que a serpente sussurrava, você não pode dizer isso porque não viveu isso, a mentira era exposta e eu encontrava minha voz e a usava para edificar os outros. Eu a desafio a encontrar a sua voz e fazer o mesmo. A misericórdia, o amor e a presença de Deus são presentes preciosos que devem ser tratados como um tesouro e não subutilizados. Coisas preciosas não devem ser tratadas como se fossem comuns. Essa revelação vem com um aviso. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Apesar de o amor e o perdão dele serem inesgotáveis, não pense que são baratos. Vivemos em um mundo em que as leis da economia nos dizem que quanto maior o fornecimento, mais barato o custo e maior a demanda, e maior será o preço para os consumidores. Felizmente, o reino de Deus funciona com um sistema econômico totalmente diferente do nosso. Quanto maior a demanda, necessidade, tanto mais baixo o preço para os consumidores, nós, e maior o custo para o fornecedor. Deus deu seu único filho para redimir os presos nas trevas, cujo pecado os sentenciou como pessoas sem valor aos olhos deste mundo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Romanos capítulo 6, versículo 3. Ele entregou tudo por nós, portanto, não podemos fazer nada menos que entregar nosso tudo a Deus. Ele morreu por nós, então somos batizados em sua morte, que leva à vida. Portanto, essas grandes e gloriosas promessas são feitas àqueles que estão em Cristo, as filhas e os filhos de Deus. Essas palavras são escritas aos dispostos e não aos teimosos. Desde que sejamos filhas com um coração humilde, rendido e ensinável, Ele faz com que todas as coisas, as boas, as ruins, as tolas, as pecaminosas, as sujas e as muito feias, contribuam para o nosso bem. Cristo, nosso intercessor. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que você não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelo pecado de toda a humanidade. 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 2. Os pecados do mundo foram cobertos. Graças a Deus, os céus sabiam que precisaríamos disso. A esperança é que nós não pequemos, mas quando pecamos, há uma provisão. Isso provavelmente não irá surpreendê-la. Eu peco, você peca, nós pecamos. Não estou tentando tratar o pecado de forma superficial. O pecado é destrutivo e perigoso demais para ser tratado casualmente. Simplesmente quero dizer que fora de Cristo ninguém está sem pecado. A esperança é que à medida que conhecemos e crescemos, pecamos menos. Eu já disse isso antes, mas vale a pena repetir. Cometer um erro não faz de você um erro. E se você acha que sim, então você está errada. Nós que já cometemos erros e ainda iremos cometer, estamos em boa companhia. A única falha certa de acontecer é a falha do que não foi feito. Abraão, Sara, Moisés, o rei Davi, o rei Salomão são exemplos dos heróis da fé do Antigo Testamento que pecaram ou cometeram erros horríveis. Quando olhamos para o Novo Testamento, vemos a elite dos apóstolos, Paulo, Pedro e Tomé, errando também.
Entretanto, todos eles estavam no plano de Deus após terem errado, porque pensaríamos que seria diferente conosco. Querida, não pense que você estragou o plano de Deus para a sua vida. Você não é tão poderosa assim. Cometer um erro não faz de você um erro, e se você acha que sim, então você está errada. Existe apenas um que não tem pecado e apenas um que nunca se afastou, Jesus. E sempre que você se volta para Ele, arrependa-se. Há um recomeço. Isso significa que o erro não é o final da história. Então, respire fundo, filha, e comece tendo a garantia do seguinte: Ele está perto, você não pode perder o agir de Deus. Ele está em todos os lugares. Você está cercada. A mão dele está sobre você. Você está sendo acompanhada. Ele a protege. Já que você não pode perder o agir dele, então não tem por que ficar estressada. Foque o seu coração nele e avance com confiança. Papo entre mãe e filha. Quais são as áreas da sua vida onde você ficou congelada pelo medo de perder o agir de Deus? Como você se sente sabendo que está cercada e acompanhada? O que você pode fazer agora para começar a seguir adiante?